E se eu te dissesse que a razão pela qual você tem se sentido mais cansado, com menos energia ou até inseguro ultimamente pode estar relacionada a algo tão simples quanto o desequilíbrio interno do seu corpo? E que uma simples colherinha de bicarbonato de sódio, sim, aquele mesmo que está guardado no armário da sua cozinha, pode ser a peça que faltava para restaurar sua vitalidade, sua circulação e até sua confiança após os 60 anos. Isso não é achismo, é ciência que muitos na terceira idade nunca ouviram falar. Meu nome é doutora Roberta Andrade. Sou médica especializada em saúde para adultos maduros, com mais de 3 décadas de experiência clínica, ajudando homens e mulheres a redescobrirem sua força, clareza mental e energia, sem promessas vazias, apenas resultados reais. Ao longo desses anos, aprendi que as transformações mais poderosas muitas vezes começam com as mudanças mais simples. E aqui está uma verdade surpreendente: o bicarbonato de sódio não serve apenas para a limpeza doméstica. Quando usado da forma correta, ele pode ajudar a melhorar o fluxo sanguíneo, aumentar o fornecimento de oxigênio às células, otimizar a função muscular e até desobstruir os pequenos vasos que nutrem órgãos vitais, incluindo aqueles responsáveis pelo desempenho e pela saúde íntima. A maioria das pessoas não imagina que essa conexão existe. Neste vídeo, você vai aprender exatamente como usar o bicarbonato de sódio de forma segura para apoiar seu vigor, sua energia e sua saúde íntima a partir de hoje. Sem enrolação. Apenas soluções reais que fortalecem você de dentro para fora. E se você ficar comigo até o final, vou compartilhar um protocolo simples de 7 dias que meus pacientes mais experientes chamam de uma segunda chance em uma colherinha. Se ainda não fez, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conselho essencial de saúde projetado para ajudar você a manter-se forte, vital e autossuficiente. E se sentir que esta mensagem é importante para você, escreva 1 nos comentários. Se achar que podemos melhorar, escreva 0. Sua opinião é extremamente importante e nos ajuda a oferecer sempre o melhor. 1. Por que tantos adultos perdem seu brilho após os 60? Vamos começar com uma verdade sobre a qual poucos falam. Por que tantos adultos na terceira idade começam a perder seu brilho natural, energia e confiança? Depois dos 60, não é apenas o envelhecimento em si, é o que está acontecendo dentro do corpo que realmente importa. E entender isso é o primeiro passo para recuperar tudo. Já conversei com centenas de homens e mulheres maduros que me perguntam em tom baixo a mesma coisa: doutora, por que sinto que perdi minha energia? Não é vaidade. É um profundo desejo humano de se sentir vivo novamente, de olhar no espelho e ver vitalidade, não apenas cansaço. Depois dos 60, muitos percebem que a pele parece mais opaca, a energia diminui mais rapidamente e a confiança no próprio corpo se esvai aos poucos. A maioria atribui isso simplesmente à idade, mas o verdadeiro responsável muitas vezes é outro: o ambiente interno do corpo está mudando. Ele se torna mais ácido, inflamado e cheio de resíduos que o organismo não consegue eliminar com eficiência. À medida que os rins trabalham mais devagar e a circulação enfraquece, as toxinas permanecem por mais tempo, o sangue fica mais espesso e, pouco a pouco, aquele brilho interior se apaga. Lembro de uma paciente chamada Helena, de 68 anos, que me disse que costumava acordar se sentindo energizada, disposta, pronta para aproveitar o dia. Mas ultimamente, mesmo depois de 8 horas de sono, ela ainda acordava cansada. Sua pele parecia sem vida, sua motivação tinha caído. Os médicos diziam que estava tudo normal, mas ela sabia que algo havia mudado. A verdade é que nossos corpos não foram feitos para funcionar com anos de acúmulo lento de toxicidade. Eles precisam de ajuda para restabelecer o equilíbrio. E às vezes essa ajuda vem dos lugares mais inesperados, e isso nos leva a algo simples, ignorado e surpreendentemente poderoso: o bicarbonato de sódio. Porque uma vez que você entende como ele restaura a química natural do seu corpo, você nunca mais o verá da mesma forma. 2. A ciência do bicarbonato de sódio e o pH do seu corpo. Quando explico aos meus pacientes pela primeira vez como o bicarbonato de sódio funciona dentro do corpo, os olhos deles geralmente se arregalam de surpresa. Espera! Aquele pó branco que uso na cozinha? Eles perguntam. Sim, exatamente esse.
Veja bem, por trás de todos os usos cotidianos que conhecemos, desodorizar a geladeira, clarear os dentes, o bicarbonato de sódio é, na verdade, um alcalinizante natural. Isso significa que ele ajuda a neutralizar o excesso de ácido no corpo, equilibrando suavemente sua química interna. E para quem tem mais de 60 anos, esse equilíbrio pode fazer toda a diferença em como você se sente. À medida que envelhecemos, o corpo tende a ficar em um estado mais ácido. Essa acidez oculta pode silenciosamente drenar sua energia, enrijecer suas articulações, deixar sua pele opaca e desacelerar cada célula do organismo. É como uma névoa que se instala sobre tudo. Mas quando usamos bicarbonato de sódio corretamente, ele age como uma brisa suave que dissipa essa névoa. O sangue circula com mais liberdade, o oxigênio viaja mais eficientemente e a inflamação começa a diminuir. Lembro de um senhor chamado Antônio, que iniciou uma rotina simples com bicarbonato de sódio e me disse: é como se eu tivesse recuperado um pouco da minha energia perdida. Agora, não me entenda mal, não é um pó milagroso. Mas é uma ferramenta poderosa quando usada com cuidado. E isso estabelece a base para algo ainda mais vital, sua circulação. Porque sem um fluxo sanguíneo forte e constante, mesmo os melhores hábitos ficam limitados. Então vamos ver como esse pequeno ingrediente pode ser a chave para restaurar um dos sistemas mais essenciais do seu corpo. 3. Bicarbonato de sódio e fluxo sanguíneo, a conexão da circulação. Se há algo que aprendi depois de décadas cuidando da saúde de adultos maduros, é que circulação é fundamental. Não se trata apenas do coração ou das artérias, é sobre a vida chegando a cada cantinho do seu corpo. E ainda assim, depois dos 60, muitas pessoas começam a sentir mais frio nas mãos e nos pés, cicatrização mais lenta, fadiga constante e até dificuldades na vida íntima. Todos esses são sinais de que o sangue não está fluindo como deveria. O que me preocupa é a frequência com que isso é descartado como apenas envelhecimento, quando na verdade o corpo pode estar pedindo ajuda para melhorar o fluxo sanguíneo. É aí que o bicarbonato de sódio deixa de ser apenas um ingrediente de cozinha e se torna um aliado da circulação. Estudos mostram que, quando tomado nas doses adequadas, o bicarbonato de sódio pode ajudar a relaxar os vasos sanguíneos e favorecer a produção de óxido nítrico, que melhora a flexibilidade vascular. Ele age quase como um limpador interno suave, apoiando gentilmente os caminhos que o sangue precisa percorrer para nutrir músculos, cérebro, pele, sim, até os órgãos relacionados à saúde íntima. Tive uma paciente, Margarida, de 70 anos, que chegou frustrada com suas extremidades sempre frias e baixa energia. Uma semana depois de adicionar uma rotina básica com bicarbonato de sódio, ela me disse: é como se alguém tivesse reaberto as torneiras do meu corpo. Não é magia, é química. E é mais uma forma como esse humilde pó apoia silenciosamente a base da sua vitalidade. Mas um fluxo sanguíneo forte não é apenas sobre se sentir mais aquecido ou alerta. Ele tem um papel crucial no desempenho físico, na resistência e na confiança, especialmente nas áreas mais privadas da sua vida. E é exatamente isso que vamos descobrir agora. 4. Bicarbonato de sódio e desempenho muscular após os 60. Existe um tipo de frustração silenciosa que se instala quando o corpo simplesmente não responde como antes. Ouço isso o tempo todo. Pessoas me dizem: doutora, estou fazendo tudo certo, mas ainda me sinto esgotado com o menor esforço. E o que elas descrevem não é preguiça nem falta de disciplina, é o acúmulo natural de ácido nos músculos envelhecidos. À medida que envelhecemos, até a atividade mais simples pode deixar os músculos doloridos, tensos e lentos para se recuperar. É aí que o bicarbonato entra como uma solução improvável, mas eficaz. O bicarbonato de sódio tem uma capacidade única de neutralizar o ácido lático, a mesma substância que se acumula nos músculos quando estão sob tensão. Quando esse ácido permanece, você se sente esgotado mais rapidamente. Mas quando ele é neutralizado, seus músculos funcionam de forma mais eficiente por mais tempo e se recuperam com mais facilidade. Lembro de José, um motorista aposentado de cerca de 65 anos. Ele ainda gostava de caminhar todas as manhãs, mas no meio do percurso suas pernas começavam a ter cãibras.
Incluímos uma pequena dose de bicarbonato de sódio na rotina matinal dele. Dias depois, ele me disse: consegui fazer todo o circuito no parque sem cãibras, primeira vez em meses. São pequenas vitórias como essa que restauram a confiança, não só no corpo, mas na vida. E embora uma melhor recuperação muscular seja uma bênção, há algo ainda mais profundo que o bicarbonato de sódio pode ajudar, algo que pessoas mais velhas raramente falam abertamente, mas que as preocupa silenciosamente todos os dias. Eu adoraria saber de onde você está nos assistindo hoje. Escreva sua cidade ou país nos comentários para que eu possa cumprimentá-lo pessoalmente no nosso próximo vídeo. Adoramos conhecer nossa comunidade e saber que estamos alcançando pessoas de todo o mundo que buscam uma vida sexual plena e saudável. 5. Bicarbonato de sódio e clareza mental. A conexão com o brilho do cérebro. Há um momento que muitos dos meus pacientes descrevem, e eu também já senti. Você entra em um cômodo e esquece por quê. Não consegue encontrar a palavra que está na ponta da língua. Acorda já se sentindo cansado. Esses pequenos lapsos são descartados como se fossem apenas envelhecimento, mas no fundo deixam uma marca. Minam sua confiança. Tive uma paciente, Teresa, uma professora aposentada, que uma vez me disse: eu costumava me sentir alerta, como se pudesse enfrentar qualquer coisa. Agora sinto que estou andando por uma névoa. O que a maioria das pessoas não percebe é que a confusão mental e a fadiga estão frequentemente ligadas ao que acontece dentro do sangue, e esse sangue também nutre o cérebro. Quando o pH interno está desequilibrado, quando o sangue fica lento e ácido, o cérebro paga o preço. É aí que o bicarbonato de sódio começa a brilhar. Ao apoiar suavemente um ambiente mais alcalino no corpo, o bicarbonato ajuda o sangue a se mover com mais liberdade, entregando oxigênio e nutrientes onde mais precisa, especialmente no cérebro. Como resultado, você pode começar a se sentir um pouco mais claro, um pouco mais firme, mais presente. Teresa chamou isso de levantar a névoa. Esse tipo de clareza não é apenas sobre memória, é sobre estar plenamente presente na sua vida, com sua família, nas suas conversas. E quando sua mente se sente desperta novamente, o resto de você começa a acompanhar. 6. Como o bicarbonato de sódio pode melhorar a saúde vascular íntima. Essa é a parte que faz muitas pessoas se inclinarem um pouco mais perto. E com razão. A confiança na saúde íntima não desaparece com a idade, ela fica enterrada sob camadas de frustração, vergonha e silêncio. Tive inúmeros pacientes mais velhos que chegam até mim e sussurram: já não me sinto como antes nessa área. O que eles não percebem é que suas dificuldades muitas vezes têm menos a ver com hormônios e mais com fluxo sanguíneo. Sim, o verdadeiro problema é que os pequenos vasos que nutrem os órgãos íntimos, os vasos sanguíneos da região pélvica, ficam estreitos, inflamados ou obstruídos com o tempo. É aí que o bicarbonato de sódio ganha importância. Ele ajuda a melhorar a circulação ao reduzir a acidez e aliviar a inflamação nos vasos sanguíneos. E quando a química interna está mais equilibrada, o sangue flui com mais liberdade, não só para o cérebro ou músculos, mas também para as partes mais íntimas do corpo. Um dos meus pacientes, seu Carlos, 73 anos, disse da melhor forma: não melhorou só meu desempenho, me devolveu minha dignidade. Esse é o tipo de transformação sobre a qual raramente falamos, mas que todos merecemos profundamente. Quando usado corretamente, o bicarbonato de sódio pode fazer parte de uma solução maior que ajuda a restaurar a vitalidade em áreas da vida que podem ter se sentido silenciosamente perdidas. Mas não se engane, não se trata de milagres. É dar ao seu corpo o que ele precisa para funcionar naturalmente de novo. E agora que falamos sobre o que o bicarbonato de sódio pode fazer dentro do corpo, deixe-me mostrar como usá-lo de forma segura, eficaz e com o respeito que ele merece. 7. Métodos internos e externos para usar bicarbonato de sódio com segurança. Agora que você entende o que o bicarbonato de sódio é capaz de fazer pela sua circulação, energia e até intimidade, o próximo passo é saber como usá-lo de forma segura. Porque aqui está a verdade. Como qualquer ferramenta poderosa, ele pode ajudar ou prejudicar, dependendo de como é usado. Ao longo dos anos, já vi pessoas se apressarem demais, tomarem doses excessivas ou usarem o produto errado,
e acabarem desapontadas ou, pior, com desconfortos. Então deixe-me dizer o que digo aos meus próprios pacientes: você não precisa exagerar. Na verdade, muitas vezes menos é mais. Uma mistura simples de meia colher de chá de bicarbonato de sódio mexida em um copo de água em temperatura ambiente, tomada com o estômago vazio algumas vezes por semana, costuma ser tudo o que você precisa para começar a restaurar o equilíbrio interno do seu corpo. Já vi pessoas voltarem apenas algumas semanas depois dizendo que sua digestão melhorou, sua pele parecia mais saudável e elas se sentiam mais leves. Para outros, especialmente aqueles que sofrem de inchaço ou rigidez nas articulações, um banho morno de pés com bicarbonato de sódio antes de dormir pode aliviar a tensão e ajudar o corpo a desintoxicar pela pele. Até já recomendei máscaras suaves de bicarbonato para alguns pacientes cuja pele havia perdido o brilho, e eles ficaram surpresos com a mudança após apenas 1 ou 2 aplicações. Mas embora esses usos sejam incrivelmente úteis, eles só funcionam quando feitos com cuidado. E existem erros que podem silenciosamente desfazer todos os benefícios. Então, antes de começar, vamos falar do que não fazer e como evitar as armadilhas em que muitos caem. 8. Erros que devem ser evitados com bicarbonato de sódio. Uma das coisas mais frustrantes que vejo na minha prática é quando alguém tenta algo promissor como bicarbonato, mas usa de forma errada e acaba achando que não funciona, ou, pior, que piorou as coisas. E eu não culpo essas pessoas. A maioria não é ensinada a usar remédios naturais com responsabilidade. Ou lhes dizem para evitá-los completamente, ou se arriscam sem entender o equilíbrio necessário. Mas com o bicarbonato de sódio, o equilíbrio é tudo. O primeiro erro que vejo é o uso excessivo. Só porque um pouco ajuda não significa que mais é melhor. Tomar demais com muita frequência pode irritar o estômago, aumentar os níveis de sódio ou até sobrecarregar os rins, se você já tiver problemas de base. Uma vez tive um paciente, Roberto, que começou a tomar bicarbonato todas as manhãs e noites. Ele tinha boas intenções, mas logo começou a sentir inchaço e fadiga. Reduzimos a dose, em poucos dias, ele já se sentia melhor do que antes. Outro erro comum é não fazer pausas. Seu corpo não precisa de correção constante, ele precisa de suporte em ondas. Por isso, muitas vezes sugiro usar bicarbonato de sódio 3 a 4 vezes por semana, não diariamente para sempre. E se você toma medicamentos, especialmente para pressão alta ou problemas renais, deve falar com seu médico antes de começar. Essas são orientações importantes, não escolhas simples, mas que ganham força com o tempo. É por isso que criei um protocolo de 7 dias, não como uma rotina rígida, mas como um ritmo suave. É algo que meus pacientes, especialmente aqueles na faixa dos 60 e 70 anos, podem seguir sem estresse, frequentemente, com resultados surpreendentes. O protocolo de 7 dias. Comece cada manhã com um pequeno ato de autocuidado, meia colher de chá de bicarbonato de sódio em um copo de água antes do café. Não todos os dias, apenas em dias alternados, o suficiente para manter a alcalinidade sem sobrecarregar o sistema. Nos outros dias, foque na recuperação, banho de pés relaxante, lavagem facial suave ou movimento leve combinado com respiração profunda. O que estamos fazendo não é só apoiar o corpo, estamos convidando-o a lembrar como se sentir bem novamente. Você começa a se sentir mais leve, mais desperto, mais conectado ao seu próprio ritmo. Um paciente antigo, seu Paulo, me disse que, pela primeira vez em anos, começou a esperar ansiosamente pelas manhãs novamente. Isso me deu algo para esperar, disse ele. E a faísca começou a voltar. Essa rotina não é uma cura, é um lembrete de que seu corpo ainda sabe como se curar, como brilhar, como seguir em frente com força e graça. Mas mesmo a melhor rotina significa pouco se não protegemos a mentalidade por trás dela. E isso me leva a algo ainda mais profundo, algo que nenhum remédio pode dar, mas que toda pessoa com mais de 60 anos precisa urgentemente reivindicar. 9 Palavras finais da DRA, Roberta Andrade. Há algo que eu gostaria que todas as pessoas com mais de 60 anos pudessem ouvir, não só uma vez, mas quantas vezes forem necessárias para que penetre fundo. Seu corpo não está quebrado. Pode estar mais lento,
Mais suave em alguns lugares ou parecer diferente às vezes, mas ainda é seu. Ainda está vivo. Ainda é capaz de alegria, força e, sim, de cura verdadeira. A verdade é que a maior parte do que chamamos de envelhecimento não é só a passagem do tempo, é o acúmulo de inflamação, estresse, silêncio e, muitas vezes, vergonha. Já conversei com pacientes que passaram anos escondendo como se sentem, envergonhados por uma energia que desaparece, um corpo que muda, a sensação de não ser mais quem costumava ser. Mas o que aprendi, e tento lembrar a eles, é que a confiança não é algo que você supera. É algo que você reconstrói. E pequenos atos, como acordar e tomar o controle da sua saúde com algo tão humilde quanto o bicarbonato de sódio, podem ser a faísca que traz tudo de volta. Porque quando você escolhe cuidar do seu corpo, está dizendo que ainda importa. Está dizendo, ainda não terminei. E eu acredito nessa verdade com tudo em mim, você não terminou. Na verdade, você pode estar entrando no seu capítulo mais forte, sábio e poderoso até agora. Quero saber de você também, deixe um comentário dizendo, minha saúde em primeiro lugar e diga de onde você nos assiste. Isso me ajudará a entender melhor como apoiar nossa comunidade cheia de pessoas dedicadas à saúde. Se essa mensagem despertou algo em você, se alguma parte fez você se sentir visto, ouvido ou esperançoso, tire um momento para curtir este vídeo e compartilhá-lo com alguém que possa precisar. Sua voz ajuda essa comunidade a crescer. Obrigada por estar aqui. Você importa mais do que imagina. Até o próximo vídeo, e lembre-se, sua saúde sempre em primeiro lugar. Doutora Roberta Andrade.